Imagine a noite mais escura da sua vida. Você está fugindo, não apenas de um inimigo, mas de um erro que você cometeu. O peso da culpa está sobre seus ombros e o medo da morte persegue seus calcanhares. Você não tem casa, não tem cama, e a única coisa que resta para apoiar sua cabeça exausta é uma pedra fria e dura. Foi exatamente aqui, no lugar mais desconfortável e solitário da terra, que o céu se abriu. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó, um fugitivo que se tornou o pai de uma nação. Mas o que aconteceu naquela noite em Betel não foi apenas um sonho. Foi a revelação de um segredo espiritual que conecta a sua dor à provisão de Deus. Hoje, vamos decodificar a visão da escada de Jacó. Você vai descobrir por que Deus escolheu aparecer no momento de maior fraqueza dele e como esse segredo pode transformar o seu lugar de pedra na porta do céu. Seja bem-vindo. Muitas vezes, nós lemos as histórias da Bíblia como se fossem contos de fadas distantes, onde os heróis são perfeitos e intocáveis. Mas a realidade de Jacó, em Gênesis 28, é muito diferente. Ele não estava ali orando ou buscando a Deus. Ele estava fugindo. Ele havia enganado seu pai, trapaceado seu irmão Esau e agora estava correndo para salvar a própria vida. Talvez você se sinta assim hoje. Talvez não esteja fugindo fisicamente, mas sua alma está correndo. Fugindo de erros do passado, de uma crise financeira, de um diagnóstico, ou da solidão que aperta o peito quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite. Jacó achava que estava sozinho naquele deserto. Ele achava que Deus havia ficado para trás na casa de seu pai. Mas há um mistério aqui. O texto diz que ele chegou a um certo lugar e decidiu pernoitar porque o sol já havia se posto. Ele pegou uma das pedras daquele lugar e a colocou por travesseiro. Por que a Bíblia destaca a pedra? Porque Deus esperaria ele dormir, vulnerável e desconfortável, para abrir os céus? A resposta vai mudar a forma como você encara suas noites de insônia e preocupação. Existe uma conexão entre o lugar da pedra e a casa de Deus que poucos percebem. Prepare o seu coração, porque o que vamos aprender hoje não é apenas sobre história antiga. É sobre a sua vida agora. É sobre descobrir que, justamente onde você acha que está mais sozinho, existe uma escada invisível ligada diretamente ao trono. Para entender a profundidade desse sonho, precisamos entender a mente de Jacó naquele momento. Ele cresceu protegido dentro das tendas. Ele era o filho favorito da mãe, Rebeca. Sua vida era segura, mas em um instante tudo mudou. Sua ambição e suas mentiras o transformaram em um exilado. Ele está caminhando por cerca de 80 a 100 quilômetros. Imagine caminhar essa distância, sozinho, olhando para trás a cada ruído, temendo que seu irmão Esaú, um caçador habilidoso, estivesse vindo para matá-lo. A solidão no deserto não é apenas física, é espiritual. Jacó deve ter pensado: eu estraguei tudo. A promessa que Deus fez ao meu avô Abraão, eu a joguei fora com minhas trapaças. Deus não fala com enganadores. Deus fala com gente justa. Você já se sentiu desqualificado para receber uma bênção? Já sentiu que seus erros criaram um abismo entre você e o Senhor? O mundo ordinário de Jacó havia colapsado. Ele não tinha bens, não tinha servos, não tinha proteção. Ele era apenas um homem e sua culpa, sob um céu imenso e silencioso.
Muitas vezes, Deus permite que nossas estruturas de segurança desmoronem, não para nos destruir, mas para que, quando olhemos para os lados e não virmos ajuda, sejamos forçados a olhar para cima. A solidão de Jacó era o palco necessário para o espetáculo que estava por vir. O sol se põe, a escuridão total toma conta. Gênesis 28:11 diz que ele tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e deitou-se ali. Pense na simbologia disso. A pedra representa a dureza da vida, a insensibilidade das circunstâncias. Representa um problema que não podemos resolver, algo que machuca, que incomoda, que tira o sono. Mas Jacó, exausto, decide descansar sobre o problema. Ele não tinha outra opção. Aqui está a primeira chave deste mistério. A maioria de nós tenta fugir das pedras. Nós buscamos conforto, anestesia, distração. Mas Jacó foi forçado a deitar sua cabeça na realidade dura de sua situação. E foi exatamente nesse momento de rendição, quando ele parou de lutar e adormeceu sobre a pedra, que o sobrenatural aconteceu. Existe uma tradição judaica que diz que aquela pedra não era uma pedra qualquer, mas que simbolizava o alicerce do mundo. Seja como for, a lição é clara. Deus muitas vezes usa o seu momento de maior desconforto para trazer a maior revelação. Qual é a pedra que está tirando o seu conforto hoje? Uma dívida? Um conflito familiar? A incerteza do futuro? E se eu te dissesse que essa pedra pode ser o suporte para a maior visão que Deus quer te dar? Fique comigo, porque a transformação da pedra ainda não acabou. Enquanto o corpo de Jacó repousava na pedra fria, seu espírito foi transportado. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. Observe a direção. A escada não flutuava no céu, ela estava posta na terra. A base estava ali, na poeira, ao lado do fugitivo, e o topo tocava ao céu. Era a conexão impossível entre a santidade absoluta de Deus e a humanidade falha de Jacó. E ele viu os anjos de Deus, que subiam e desciam por ela. Note a ordem descrita na Bíblia. Eles subiam e desciam. Por que não desciam e subiam? Alguns estudiosos dizem que os anjos que o guardavam na terra estavam subindo para relatar, e novos anjos desciam. Mas há uma revelação maior. A oração, a necessidade, o clamor sobem, e a resposta, a provisão e a proteção descem. Havia um movimento contínuo de atividade espiritual. Mesmo quando Jacó achava que estava sozinho, o tráfego entre o céu e a terra nunca havia parado. Irmãos, esta é a revelação que destrói a solidão. No seu quarto escuro, no hospital, no momento da angústia, existe uma movimentação. Você não vê, mas há anjos subindo com suas lágrimas e descendo com consolo. O céu não está fechado sobre você. A escada está posta. Mas a parte mais impressionante do sonho não foram os anjos. O que estava no topo da escada? E o que aquela voz disse a Jacó mudou não apenas o destino dele, mas o seu também. Essa promessa tem o poder de reescrever sua identidade hoje. Acima da escada estava o Senhor. E ele não estava lá para repreender Jacó. Ele não disse, como você ousa enganar seu pai? Ele não disse, você é uma vergonha para a fé de Abraão. Surpreendentemente, Deus reafirma a aliança. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado,
eu a darei a ti e à tua descendência. Deus olhou para um fugitivo e viu um herdeiro. Deus olhou para um trapaceiro e viu o pai de uma multidão. E então ele solta a promessa que deve ecoar no seu coração agora. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Isso é graça escandalosa. Jacó não merecia. Ele não havia feito nada para ganhar aquela escada. A escada desceu porque Deus é fiel, não porque Jacó era perfeito. Se você acha que precisa consertar toda a sua vida antes de Deus falar com você, esta visão prova o contrário. Deus desce até o seu nível para te elevar ao nível dele. Ele prometeu presença, proteção e persistência. Que medo pode resistir a essa promessa tripla? Jacó acorda. O sonho acabou, mas a realidade mudou. A pedra ainda está dura, o deserto ainda é perigoso. Esaú ainda pode estar atrás dele, mas ele mudou. Ele diz uma das frases mais impactantes das Escrituras: "Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Eu não o sabia. Quantas vezes estamos em um lugar de dificuldade, achando que é apenas um lugar de sofrimento, quando na verdade é um terreno santo. O problema não era a ausência de Deus, era a falta de percepção de Jacó. Deus estava lá o tempo todo. A escada sempre esteve lá. Ele só precisava da noite escura para conseguir vê-la. Ele teve medo e disse: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus." Ele rebatiza o lugar. O que era um lugar de fuga torna-se Betel, a casa de Deus. Sua perspectiva transformou o ambiente. Onde você está agora? Em uma crise? Em um vale? Profetize sobre esse lugar. Diga: "O Senhor está aqui, na minha casa, no meu trabalho, na minha dificuldade. Este lugar é a casa de Deus." E aqui chegamos ao clímax simbólico. Jacó pega a pedra, o símbolo de seu desconforto, de sua dor, de sua noite dura, e a coloca de pé como um pilar, uma coluna de memória. E ele derrama azeite sobre ela. Ele consagrou o sofrimento. Ele transformou a pedra de tropeço em pedra de altar. Isso é o que Deus quer fazer com a sua história. Aquilo que o inimigo usou para tentar te destruir, aquilo que tirou seu sono, Deus quer que você unja, que você faça disso um testemunho. O travesseiro de pedra se tornou o pilar de adoração. A sua dor de hoje será o palco do seu culto de amanhã. Não despreze as pedras do caminho. Elas podem ser a matéria-prima do seu altar. Mas o segredo final de Betel não termina em Gênesis. Séculos depois, um homem chamado Jesus olhou para Natanael e disse algo misterioso em João 1,51. Na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem." Jesus estava dizendo: "Eu sou a escada. Eu sou o caminho que liga a terra ao céu." Em Betel era uma sombra. Em Cristo é a realidade. Você não precisa dormir no deserto para ver o céu aberto. Você não precisa fugir para Betel, porque a escada desceu até nós. Jesus Cristo rasgou o véu. Hoje, o acesso ao Pai é livre. Se você se sente um fugitivo, cheio de culpa,
saiba que a escada está posta diante de você agora. Jesus é a garantia de que Deus está neste lugar. Não importa quão fundo você caiu, a escada de graça de Deus é longa o suficiente para te alcançar. Jacó fez um voto naquele dia. Ele saiu dali fortalecido, com um destino renovado. Ele ainda enfrentaria desafios, mas nunca mais seria o mesmo homem que se deitou com medo. Ele sabia que o céu estava conectado à sua vida. Hoje, eu convido você a fazer do seu lugar onde você está agora o seu Betel. Não espere as condições perfeitas. Olhe para a pedra do seu problema e diga: certamente o Senhor está aqui. Se esta palavra abriu os seus olhos espirituais, eu quero profetizar sobre sua vida. Mas preciso que você tome uma atitude de fé. Comente aqui embaixo: o Senhor está neste lugar. Declare isso sobre sua casa, sua família e sua situação. E se você quer continuar descobrindo os segredos profundos da palavra que transformam vidas, certifique-se de estar inscrito no canal. Ative o sininho, porque na próxima mensagem vamos desvendar uma batalha que aconteceu no Val de Jaboque, onde esse mesmo Jacó lutou com Deus e venceu. Você não pode perder. Lembre-se, onde você coloca a sua confiança, Deus coloca a sua glória. Fiquem na paz de Cristo e até a próxima revelação. Eis que estou contigo, não te deixarei. Gênesis 28, 15.